Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tom das Redes e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acabei postando alguns dias atrás sobre redes SD-WAN. E não se preocupe, eu não vou vir aqui para ficar falando de bit por bit, é uma conversa para que qualquer pessoa, você empresário, você analista de redes, júnior, pleno, sênior e qualquer pessoa interessada em tecnologia possa aprender um pouco mais sobre essa tecnologia tão revolucionária que já está dentro da nossa área há alguns anos, mas ela vem tendo cada vez mais e mais ênfase dos grandes players no mercado. Então vamos lá. Você primeiramente já parou para pensar, você empresário ou você que está entrando na área, que gosta de tecnologia, você já parou para pensar como, por exemplo, uma operadora de telefonia, ela funciona? Como a gente configura tudo para que no final da conta o pacote possa, ou o dado, né, a informação que você queira enviar do lado A vá para o lado B? Então, você deve imaginar que isso é extremamente complicado e isso requer horas e horas, ou dependendo, né, do que a gente estiver falando, a gente está falando de meses para fazer uma implementação completa, né? Mas, vamos lá, se eu te dissesse que existe uma solução que é capaz de ajudar você a automatizar, não só automatizar, mas simplificar e muitas vezes a maneira como você configura, a maneira como você dispõe, a maneira como você consegue automatizar toda a sua rede. Então, basicamente aqui, justamente essa introdução é falando sobre SD-WAN, né? Então, aqui, primeiro, a gente aqui até estou vestindo a camisa do Cisco SD-WAN aqui, porém, vocês sabem e devem imaginar que não é só a Cisco, né, que é um dos grandes players no mercado quando a gente fala de SD-WAN, não somente a Cisco tem soluções SD-WAN. Então a gente tem muitas soluções SD-WAN no mercado. A gente tem da Fortinet, a gente tem da Versa, da VMware, da Palo Alto, enfim, eu poderia ficar falando outras dezenas de soluções no mercado, mas claro, a gente tem as que são referência, né, no mercado, e uma delas é justamente sobre qual eu escolhi falar sobre hoje, que é a do Cisco SD-WAN. E claro, isso vem porque eu, como um engenheiro da própria Cisco que fui por muitos anos, e é onde o viés meu tende a ir, e obviamente eu tenho muito mais embasamento para conseguir conversar com vocês sobre Cisco SD-WAN. Mas lembrando, a grande maioria das coisas que eu for falar hoje nesse vídeo são aplicáveis para basicamente todas as soluções de SD-WAN, tá? Beleza, e vamos começar pelo começo falando sobre o que é SD-WAN. E o que SD-WAN é óbvio, aí a gente tá falando muito siglês aqui, né? A gente tá falando muito de sigla aqui. Aqui a gente quer entender um pouco mais como e o que é SD-WAN. Para quem não sabe, SD-WAN significa Software Defined Wide Area Network, né? Vamos resumir, vamos simplificar isso. É basicamente uma rede definida por um software, por um programa, ou seja, é um programa que foi configurado, foi feito para que ele pudesse fazer a orquestração, ou seja, como se fosse um maestro de uma orquestra, aonde ele é o responsável por fazer toda a orquestração dessa rede, né? Sendo você, por exemplo, a tua solução SD-WAN, seja de qual vendor que for, de qual marca que for, sendo o maestro, e a orquestra sendo todos os seus roteadores, todos os seus equipamentos que provêm conectividade, tá? Então, essa é uma maneira mais simples, é uma maneira mais flexível da gente entender o que é SD-WAN. E como a gente pode ver aqui, eu tô focando mais no SD-WAN, mas lembre, como eu falei, isso daqui se transpõe indiscutivelmente para basicamente todas as soluções que você possa trabalhar, porque no final das contas, né, essas redes SD-WAN, elas têm algo em comum, elas querem simplificar a maneira como a gente consegue ter conectividade,
né? Então a gente está falando, por exemplo, da gente conseguir reduzir custos, né? A gente vai falar mais sobre os benefícios durante esse vídeo, mas eu quero dar uma clareza melhor antes para vocês sobre o que é SD-WAN. E é por isso que eu acabei trazendo para vocês aqui esse link aqui que dá uma explicação, né? Claro, é uma explicação um tanto quanto técnica e é por isso que eu estou aqui para tentar desmistificar um pouco isso, simplificar esses palavreados para que, enfim, qualquer nível que você tenha, que você possa ser um empresário procurando uma solução como essa, você sendo um analista de redes júnior que nunca ouviu falar sobre SD-WAN, vocês consigam entender isso de uma maneira, bom, igual eu conseguiria entender a solução quando eu comecei a trabalhar com isso, tá? Então vamos lá. Que é SD-WAN? Então, segundo a Cisco, SD-WAN é aquilo que eu falei, é uma rede definida por software, onde a gente tem uma maneira, né, de a gente ter a maneira como a gente processa e gerencia a nossa rede, nossa WAN, ou seja, a nossa internet, vamos colocar assim nesse modo simples, né, nossa conectividade com a internet através de um software, como eu falei, e fiz o exemplo, né, a analogia com um maestro e a sua orquestra, né? Ou seja, sem o maestro não tem a orquestra e sem a orquestra em si, o maestro não serve de nada, né? Então, quais que são as vantagens aqui, né? Eles colocam aqui como as principais vantagens: reduzir custos, né, de transporte, ou seja, para você não ter mais dependência de transporte, como o MPLS. Para quem não sabe o que é MPLS, eu vou resumir falando que é caríssimo pra caramba. É isso que eu vou resumir nesse vídeo. A gente pode falar em outros vídeos sobre MPLS, sobre como a gente pode ter alternativas mais baratas para o MPLS, né? Mas nesse vídeo eu não vou ficar falando techniquez aqui para complicar mais as coisas, tá? Mas resumindo, MPLS é aquilo que é como se fosse uma internet privada, que é caríssimo, muito caro mesmo, tá? Então, uma das grandes vantagens para você, empresário, para você que está estudando uma maneira de simplificar a tua rede, reduzir custos, ou para você, analista de redes, que quer, né, vender pro seu gerente de TI, que precisa simplificar, cara, SD-WAN é uma das maneiras. Cara, lembrando, não se atenha agora à marca, como eu falei, só Cisco. A gente tá no site da Cisco, mas isso aqui vocês vão ver em basicamente todas as soluções falando reduzir custos, porque SD-WAN, quando a gente fala de algo que é definido por um software, né? Lembrando da analogia que eu fiz novamente lá, significa, ou seja, é igual a mais flexibilidade e redução de custos, tá? Então aqui a gente fala também de melhorar performance. Por que a gente consegue melhorar performance? Novamente, eu vou chegar lá, mas é basicamente porque existem mecanismos, né, que conseguem fazer com que seu pacote, né, o dado que você queira enviar do lado A para o lado B, ele consiga chegar no caminho através, por exemplo, de políticas, né? Então, você vai pela rua tal, se tiver muito trânsito, mas se tiver muito trânsito na rua A, vá pela rua B, porque a rua B, apesar de ter trânsito, tem menos trânsito que a rua A agora, tá? Então esse é um exemplo só de como pode prover melhoria de performance para a sua rede. Claro, aqui também, se você tem soluções SaaS, né? Se você usa, por exemplo, o que é SaaS, né? Novamente, são soluções como serviço, por exemplo, Office 365, né? Que a gente usa lá o nosso Google Drive compartilhado da empresa lá. Isso é Office 365, tudo dentro desse mesmo pacote de aplicações na nuvem, onde eu não preciso necessariamente instalar, né, ou ter um servidor daquela aplicação, daquele serviço no meu data center ou nas minhas próprias máquinas. Eu consigo acessar tudo através da internet. A SD-WAN também vem para tentar ajudar e simplificar a maneira como a gente consegue conectar isso, a maneira como a gente consegue se conectar de maneira segura para essas soluções na nuvem, né? Que hoje em dia a gente tem essa tendência, e novamente, se você não viu, eu tenho os vídeos falando sobre nuvem, né? A gente entende que a nuvem é uma adoção que mas já está sendo muito usada por grande maioria das empresas. Nem que seja só um pouco, nem que seja só as soluções ou os serviços deles para o trabalho do dia a dia, né? Beleza, vamos lá. Agora eu quero que vocês entendam o que
E por que um pouquinho do SD-WAN? Porque é justamente isso para tentar contextualizar. Como que a gente... E para fazer isso, né, a gente precisa entender como a gente tinha uma rede tradicional. O que é rede tradicional, Luiz? Cara, rede tradicional é simplesmente uma rede ao contrário do SD-WAN. Por mais irônico que isso pareça, é a realidade. Ou seja, é uma rede onde todas as definições são feitas de forma manual. Tá? Então essa é a grande sacada, que foi inclusive da introdução que eu dei, que é, imagina você ter uma rede onde você pode configurar, ela se configura sozinha. Imagina você ter uma rede onde você consegue automatizar processos, perder menos tempo, reduzir custos, ter melhor performance. Isso é o grande porquê do SD-WAN. Você conseguir criar essas facilidades no seu dia a dia para que a sua empresa e o seu negócio consigam focar mais em crescer e menos em ficar sempre criando melhorias ou em problemas que você possa ter de conectividade. Então essa é uma das grandes sacadas do SD-WAN. E o que a gente via no tradicional era um modelo engessado, onde tudo que eu fosse fazer, eu fosse configurar o X, fosse configurar o Y ou Z, qualquer configuração que você quisesse fazer dentro da sua infraestrutura, ela seria feita de uma forma manual, né? Ou seja, eu teria que entrar equipamento por equipamento. Então pense você, analista de redes, pensa você, gerente de TI, pense você, dono de uma empresa, né, que você precisa falar para os caras, eu preciso adicionar isso aqui, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso adicionar tais informações aqui. Já pensou que tradicionalmente a gente precisaria fazer o quê? Entrar roteador por roteador para fazer essas mudanças, essas configurações, essas melhorias. E não só isso, né? Muitas vezes a gente não tem nem a visibilidade do que e como essas configurações que a gente fez estão entregando, né, os serviços para os nossos usuários, para os nossos clientes. Novamente, impactando o quê? E é isso algo que eu tenho batido nos últimos vídeos, né? Impactando o quê? O nosso negócio, impactando a nossa performance, impactando os serviços que a gente entrega para os nossos clientes, tá? Então aqui é a grande sacada e a grande diferença entre uma rede tradicional, manual, onde tudo é engessado, onde tudo é configurado de uma forma, né, na mão mesmo, versus algo que é feito, definido por um software, né, onde, como eu fiz na analogia, não vou ficar repetindo 10 vezes a analogia, mas como na analogia que eu fiz é algo que faz, né, ou seja, que entra em conjunto, ou seja, eu faço isso, você faz aquilo, né? Então, nem todas as soluções funcionam da mesma forma para entregar isso, mas numa visão panorâmica é essa que é a grande intenção que a gente tem por trás de uma rede SD-WAN, né? E a gente até coloca aqui como e nesse caso aqui a própria Cisco coloca como os principais desafios que a gente tem por exemplo, a adoção de infraestruturas na nuvem, a adoção de clouds múltiplas, né? Ou seja, e óbvio, aqui para mim o mais importante, né, é a experiência do usuário ser muito, né, negligenciada ou muito ruim para essas mesmas infraestruturas, né? Por quê? Porque a WAN em si, a internet em si, ou vamos dizer assim, a maneira como as nossas redes entregam os dados, elas não são feitas pensando na performance do usuário, né? De quem está lá, aqui como eu, ou como você, atrás de uma tela tentando acessar aquela informação, aquele serviço. Beleza, vamos pular para o segundo ponto, que seria quais são os grandes benefícios do SD-WAN. Então vamos seguir aqui quais são os grandes benefícios. E aqui, novamente, reforçando, esses benefícios são uma visão panorâmica, não querendo adicionar mais muita complexidade a essa discussão para que vocês consigam entender, né, quais são os grandes objetivos e quais são os grandes motivadores para você conseguir adotar uma rede SD-WAN, não necessariamente da Cisco em si, mas uma rede SD-WAN que seria definida por um software, né? Então aqui, tradicionalmente, né, manual, e a gente está vendo aqui com os benefícios de uma rede SD-WAN que é definida por software. Primeiro ponto, cara, melhora, vamos repetir, melhora da experiência das aplicações. O que isso significa? Significa literalmente que com essa solução, de uma forma geral e de uma forma até mais automatizada,
a gente consegue ver uma melhoria de experiência entre os nossos aplicativos, seja um aplicativo na nuvem, seja um aplicativo que a gente tenha num data center, seja um aplicativo que a gente tem num container e assim por diante, tá? Então aqui é basicamente agnóstico a qualquer tipo de conectividade e também a qualquer tipo de maneira como a gente vai se comunicar com essas aplicações. Então aqui a gente até fala, e talvez o que eu quero no caso aqui elencar como principal, ou os dois principais aqui, é que a gente tem uma dinamicidade na maneira como a gente consegue fazer a nossa distribuição dos nossos dados, ou seja, de como eu vou pro A pro Z, né? Como que eu passo do B até o Z, né? Qual o caminho começando no A até chegar no Z, por passar por B, C, D, E. Como que eu vou? Quão dinâmico? Preciso eu passar do B, C, D, E, F, G, ou eu posso, dependendo de como achar um outro caminho? E aqui é o exemplo que a gente pode dar, como a melhoria de aplicação, né, ou melhoria de experiência de usuário em si, é porque a gente consegue criar políticas, né? E essas políticas, elas são, e aqui uma das melhores analogias que eu já ouvi na minha vida com relação a isso é, por exemplo, uma empresa, um negócio que faz logística, ou seja, transporte. O que normalmente a gente tem nesses transportes, né? Por exemplo, de carga, a gente sempre tem uma rota, e essa rota ela tende a pegar a rota que é a mais segura, mas também a mais rápida. Por quê? Porque eles têm prazos, né? A gente não pode vamos entregar daqui um mês. Não, tem prazos. O prazo é para até sexta-feira, por exemplo. Cara, ele tem que ter uma rota. Então, a empresa de logística, ela vai fazer o caminho, ela vai ter certeza que ele está com todos os dados corretos, que o caminhão está não está com nenhum documento vencido, ela vai ter certeza que está indo para o CEP, para o endereço e pelo caminho correto, ou melhor caminho também. E para fazer isso, óbvio, o motorista vai ter dentro do caminhão dele, muitas vezes eu estou falando aqui de uma empresa de logística que eles vivem disso, né? Eles vão ter ali dentro do caminhão também uma maneira de saber qual caminho é o mais rápido ou o melhor caminho. E a gente tem um exemplo que a gente pode dar com como o SD-WAN faz isso é através, por exemplo, do mecanismo de GPS, né? Então a gente tem essa empresa de logística, dentro de tudo que eu falei, de todas as nuances que a gente tem ali, quando o caminhão estiver saindo do A para ir para o Z, né, para ir de uma cidade para outra, ele vai passar por uma estrada. Só que a gente entende que não existe como a gente prever nada que vai acontecer hoje, no dia seguinte, mais tarde na semana. E quando a gente estiver dirigindo, a gente pode ver que, por exemplo, isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo diversas vezes, que o próprio GPS fala, talvez seja melhor você ir por esse caminho, porque você vai chegar 7 minutos mais rápido. Por quê? Porque teve um acidente ali e pararam uma das faixas nessa estrada, então vá por esse outro caminho aqui. E é exatamente nessa analogia que o próprio SD-WAN faz isso, ou seja, ele tem essa dinamicidade onde a gente consegue fazer todo o tráfego ser consciente do que está acontecendo na rede, para que ele possa direcionar esse pacote dependendo do tipo, né, de informação que você for enviar. Então, por exemplo, uma aplicação que você tem, ela vai melhor para o link 1 que você tem, ou não, ele vai melhor pelo caminho 2 que você tem, e assim por diante. Então é muito mais inteligente nesse caso, até porque a gente chama, né, nesse caso, que essas redes são redes inteligentes porque elas são definidas por software, tá? E, cara, tudo isso que eu tô falando, galera, tudo isso é importantíssimo nas duas vertentes, na operacional, mas também na parte de business, na parte comercial, porque aqui a gente fala que a gente consegue ter uma melhoria do custo operacional. Por quê? Porque você consegue gastar menos com manutenção, você consegue gastar menos tempo para configurar a sua rede e para deixá-la funcionando redondinho do jeito que você sempre quis, né? Lembrando, com as ressalvas, não significa que é uma solução que qualquer um consegue mexer, que é super simples, não, né? Na minha experiência, é uma solução que precisa do nível de senioridade alto, mas no dia a dia o que a gente vê, né, a médio e longo prazo
redução de custos e bastante, principalmente por conta disso que eu estou falando, você ter uma rede mais estável, uma rede que você não precisa ficar fazendo manutenção de forma tão recorrente. E óbvio, a gente fala também do custo, né, a longo prazo. A gente também está reduzindo esses custos no caso de investimento. Então, o investimento inicial ele tende até a ser normalmente um pouco maior, mas quando você vai vendo a médio e longo prazo, aos poucos isso vai se pagando. Por quê? Porque você vai reduzir o custo operacional da sua empresa. Segundo ponto aqui que eles falam sobre benefícios é mais segurança. Claro, aqui foco, por exemplo, dando um exemplo da própria rede SD-WAN, todo o tráfego geralmente é encriptado por padrão. Ou seja, vendo o exemplo da própria do Cisco SD-WAN aqui, todo o tráfego, quando você faz as configurações iniciais e você faz basicamente a criação da sua rede SD-WAN, o que acontece? É tudo encriptado. Ou seja, você já tem uma camada de segurança inicial, não que isso seja o suficiente para você, a sua empresa, por exemplo, nunca ter ataques cibernéticos, mas significa que já é uma camada extra de segurança, porque todo o tráfego que está indo de uma filial para outra ou está indo para qualquer um dos lados, ele já está encriptado por padrão, ou seja, significa que aquele dado já é bem mais difícil para um hacker, para uma pessoa que esteja tentando roubar alguma informação da sua empresa, ele consiga acessar aquilo, porque não está em texto claro, então não é mais difícil dele conseguir o acesso àquela informação, né? E claro, aqui não somente essa automatização da maneira como a gente consegue criar as nossas políticas de como a gente vai acessar a nossa rede, por exemplo, como eu dei o exemplo da logística ali, de uma empresa que faz entregas de cargas, né, através de uma estrada, ela também, essa parte da automatização e flexibilização e simplicidade também está relacionado a ter mais segurança, porque a gente dentro do próprio SD-WAN, isso de forma geral, todos eles têm uma plataforma central, né, onde a gente consegue ver e visualizar tudo o que está acontecendo. A gente tem toda uma gama estruturada de informações de como a rede nossa está performando, não só da parte de conectividade, mas também da parte de segurança. E dentro disso a gente pode configurar diversas políticas para que a gente limite acesso, para que a gente faça filtro, por exemplo, de você não poder usar certos sites, né, através daquela rede. Então a gente consegue filtrar, por exemplo, que a gente chama de filtro de URL, né? Mas isso aqui é basicamente muito interessante, porque a gente tem toda esse stack de segurança dentro da solução. Eu elenco novamente, isso não significa que os seus endpoints, né, os seus desktops, os seus laptops e smartphones, eles vão estar 100% seguros porque você está usando uma rede SD-WAN, mas já é um outro ponto extra que você consegue adicionar na compilação de informações, ou vamos dizer assim, no que a própria solução SD-WAN geralmente entrega, né? E claro, a gente fala aqui, por exemplo, de otimizar a conectividade com a nuvem, e aí a gente fala aqui, por exemplo, a gente conseguir ter acesso em tempo real a essas soluções, a gente conseguir ter a integração nativa com soluções na nuvem, ou seja, fazendo com que a sua solução na nuvem que você tenha da AWS, por exemplo, né, usando a Google, ela consiga se estender, ou seja, que a tua rede física e a tua rede na nuvem, ela seja como se fosse uma só, tá? Isso dá para também ser feito de forma automatizada, né? Isso novamente volta no ponto do que? De que é mais simples, de que é mais fácil de você conseguir gerir e fazer a gestão de todas essas informações, né? E claro, eu acho que o último ponto aqui e o mais importante, principalmente para quem não é tão técnico, gosta de ver isso aqui, né? Principalmente para quem quer entender por que eu pegaria uma rede SD-WAN, porque eu falei vários benefícios ali, né? Com relação à conectividade, com relação à segurança, com relação à integração de ambientes, mas algo que tem que ser feito para ser simples é o gerenciamento. Então a gente sempre vai falar e a gente sempre vai indagar aqui que soluções SD-WAN, elas tendem
né? Isso pela minha experiência com o Cisco e com experiência com outras empresas que fornecem soluções como o Cisco SD-WAN, eles têm isso em comum, que é, por exemplo, você tem um plano central de configuração, não só de configuração, mas também de dados, onde você consegue ter informação lá mastigada para você, sem que você precise rodar diversos programas de terceiros nisso, e você consegue ter uma visibilidade central de tudo que está acontecendo dentro da sua rede, o que facilita muito a sua vida. Então você não precisa novamente, você começando na área, você empresário que tem um time de TI e que precisa, né, entender melhor como isso pode ajudar você, é simplificando a maneira como você vai gerir e fazer a gestão da sua rede. Ao invés de você ficar, ou o seu funcionário, ou você como analista de rede ter que entrar de caixa em caixa para fazer a configuração e ver se ali está o problema, não, você pode ir num dashboard centralizado, nesse plano central de monitoria e ver, tá, o que está acontecendo na minha rede? A conexão tá boa? A conexão tá ruim? A conexão tá mais ou menos? Tô tendo qualquer ameaça de segurança através da minha rede SD-WAN? Tô tendo qualquer ameaça que ele conseguiu detectar através das políticas de segurança que eu criei para minha rede, através dos filtros e assim por diante. Ou seja, você consegue ter uma visão quase que 360 graus de tudo que está acontecendo dentro da sua rede, né? Ou melhor, dentro da WAN e de como você tem a tua conectividade nessa camada. Galera, só para falar para vocês aqui, com certeza esse vídeo, a ideia dele não é ser tão técnico, a ideia dele não é entrar em tantas siglas e falar um monte de partes técnicas, porque a gente tem que primeiro fazer essa introdução. Óbvio, a gente vai e eu estou no caso criando um roteiro para que a gente tenha vídeos mais técnicos no canal também, mas é importantíssimo que a gente tenha essa conversa mais geral para que a gente consiga entender o que é SD-WAN, para, como eu falei, você que está começando na área, você que é empresário, você que é gestor de uma rede ou de uma empresa, você consiga entender como uma rede SD-WAN pode beneficiar a sua empresa, beneficiar o seu trabalho, o seu conhecimento e a sua carreira muito, justamente pela todos esses benefícios e da estruturação como a gente vem tendo as mudanças que a gente vem tendo no mundo digital nos últimos anos. Para a gente finalizar esse vídeo, a gente pode resumir Cisco SD-WAN ou soluções da SD-WAN como um novo mecanismo que a gente consegue diminuir a complexidade e automatizar a nossa rede para que a gente consiga ter mais performance, para que a gente consiga reduzir o custo operacional de toda a nossa empresa. E, óbvio, reduzir o custo de maneira geral, porque a gente consegue ter novos mecanismos, a gente consegue ter mais flexibilidade e a gente consegue fazer uma estruturação onde a nossa rede, a nossa empresa é muito mais simples e fácil da gente gerenciar, porque a gente tem a ajuda de um cara muito mais esperto que a gente, que é o próprio SD-WAN. E como eu falei há pouco, a gente vai ter vídeos mais técnicos para quem quer aprender mais sobre isso, e também vamos ter vídeos falando sobre mais benefícios no lado comercial, sobre como o SD-WAN pode te ajudar e deveria já estar ajudando a sua empresa a ir para o próximo nível. Galera, novamente não se esquece de deixar um gostei no vídeo, de se inscrever no canal, que vai ajudar sempre muito. E, claro, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!